de Deus na vida de vocês. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, de quase todos. Pais contra filhos, filhos contra pais. Quem quer as promessas de Deus? Pessoas cada dia mais desobedientes, autoridades. Quem quer as promessas? Quem quer as promessas? Cada dia o mundo vai ficar pior. Quem quer as promessas? Queridos, eu não quero mudar o sistema eclesiástico. Eu acho que teríamos que mudar os erros que há na igreja. Também na comunidade. Porque muitas vezes a gente cria sistemas, e foi criado sistemas de louvor, a gente vem e canta. E é interessante, vozes muito bonitas. Pessoas que tocam bem ou não muito. Quando a gente chega, vamos acordar para ir na igreja, a gente se alegra talvez em estar junto com os irmãos. Mas eu quero te falar, irmãos, que esse sistema não firma ninguém. A gente só mantém pessoas na igreja, numa denominação. Esse sistema de a gente colocar pessoas dentro de uma redoma, tentando a gente jogando palavras durante a semana para tentar firmar pessoas. Você não firma pessoas. Você não firma. Você simplesmente faz com que as pessoas sejam esforçadas. Mas só que tem um detalhe. Mostra para Deus, muitas vezes, a persistência de vocês quererem a Deus. Porque Deus tem soldado corações. Quem pode dizer amém? Eu me lembro, quando eu li num livro, não foi o Heróis da Fé, mas foi num livro que falava de um menino, todos os dias de culto ele ia. E teve um dia que estava nevando muito na Inglaterra. E esse menino se levanta para ir para a igreja e os pais, filho, não vá porque está nevando demais. Ele falou, não, hoje é domingo, eu tenho que estar na igreja. Menino novo ainda. E naquele dia que ele vai na igreja, pouquíssimas pessoas na igreja, pouquíssimas. Deveria ter umas 4, 5 pessoas e o pregador. Naquele dia Deus chama aquele menino para ser um grande pregador. Quem já ouviu falar de Moody? Quem já ouviu falar... Alguém já ouviu falar de Moody? Você já ouviu falar daquele menininho que um dia estava na escola dominical, todas as crianças, e a professora começou a se lamuriar, começou a chorar mesmo, e falar, irmãos, meus filhinhos, eu estou muito preocupado com a nossa geração, porque nós viemos de uma geração de homens que nem Moody, Jonathan Edwards, tantos outros homens de Deus, e hoje nós não vemos os homens de Deus se levantarem. Nós vemos uma igreja começar a entrar em declínio. Ore pela igreja. E um menininho levanta e fala, professora, não se preocupe mais, eu serei esse homem. E ele foi esse homem. Irmãos, e quando a gente vê a igreja hoje, nós vemos uma igreja que a qualquer momento a igreja pode se dissipar. As pessoas muito frágeis. Pessoas muito frágeis. Pessoas que a qualquer momento questionam autoridade, discute, fala mal, briga, daqui a pouco está bem, daqui a pouco não está. E é bíblico, a Bíblia fala sobre o final dos tempos, que seriam essas pessoas que faltaria o amor. E o amor? E o amor? Você poderia olhar para o seu lado ou para trás e ver uma pessoa que talvez você nunca deu um abraço sincero? Você conhece alguém aqui que faz tempo que você não dá um abraço? Quem tem coragem de chegar nessa pessoa e vencer essa falta de amor e dar um abraço nessa pessoa? Você viu? Dá um abraço em uma pessoa só. É muito difícil, irmãos, porque quando eu falo isso, eu não quero questionar vocês,
Mas nós somos assim. Só para esses dois aqui. Senão eu não sou. Nossa, que bom! Obrigado, Ana. Ana, obrigado. Quem está melhor agora? A Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de quase todos, não todos, amém? João poderia dar uma acertada aqui e falar, ó, da comunidade evangélica do Senhor dos Exércitos, não. Seria muito bom, né? Mas ele não está vendo igreja dessa forma como nós vemos. Mas, amados, a igreja no princípio era uma igreja que se reuniam nos lares, era uma igreja que eles tinham que fazer, eu não sei se vocês já viram, tem uns carros que tem o símbolo do peixinho e nem sabem por que é. Algumas pessoas falam que o peixinho é porque quando inundou a terra inteira, né? Aí sobrou quem? Quem ficou vivo? Os peixinhos, então é aquele peixinho. Não, o que é o peixinho que é? Então, peixinho naquela época, quando você queria se identificar como um cristão, você vinha e fazia um semi-arco assim. Se o outro viesse e completasse, identificava como cristão. Então, símbolo do cristão. Naquela época, eles não poderiam, gente, eu sou crente. Não podiam. Eles tinham que tomar um cuidado, que qualquer coisa, Nero e os imperadores que vieram depois dele, matavam eles. Eram pessoas que eles tinham que glorificar Deus, às vezes dentro de umas grutas, ainda existe. Eram pessoas que muitas vezes, irmãos, quando eram descobertos, queridos, os flagelos eram terríveis, mas eles não negavam a fé. Quero fazer uma pergunta. Se eu sair gritando aí que eu amo Jesus Cristo, quem vai me matar? Lá no centro de Curitiba, por que nós não fazemos isso? Por que nós não fazemos isso? Ah não, eu não quero me expor. Você não precisa se expor. Mostra isso com a tua vida, que Jesus Cristo é Deus sobre a tua vida. Amém? Vocês querem essa mudança sobre a tua vida? Gente, nós precisamos mudar nossa geração. Porque é engraçado, hoje eu tenho 50 anos, me converti com 25, 26 anos, gente, com aquele fogo todo. E depois, com o tempo, parece que as coisas vão mudando. E se você não der um grito, sabe o que acontece? Você chega nos 50 anos, né, João? 60, vai acabando-se as forças. Mas eu me lembro que teve um homem na Bíblia que ele estava tão desejoso de servir a Deus que ele falou, olha, eu tenho 80, mas a minha força era de quando eu comecei, 40 anos de idade. Amém? Queria que vocês abrissem João capítulo 4. Eu vejo que nesses tempos, Deus tem falado muito dessa mulher samaritana. E Deus não deixou, e eu quero crer dessa forma que Deus não deixou eu falar de outra coisa a não ser isso. João capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E veio... Deixa eu tirar aqui.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus, e quem é o que lhe pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber essa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precisa vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? E quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. E vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Amém? Gente, esse texto aqui é muito interessante. Em primeiro lugar, amados, eu queria deixar claro para vocês, quero que vocês façam uma promessa para mim. Não adianta a gente, todos os domingos, todas as células, a gente falar de princípios, e a gente sair daqui e a gente não ponderar naquilo que a gente escutou. Amém? Todos nós precisamos comer, não é verdade? Quem tomou café da manhã aqui? Aí, tem algumas pessoas tomando café. Tem pessoa que quando não toma café dá dor de cabeça, não é? É ou não é verdade? Tem pessoa que não toma café dá dor de cabeça. Outros, em relação ao almoço, janta, daqui a pouco a gente vai ter um bom almoço. A Célia está fazendo o que mesmo, João? Lasanha com frango e batata. Ó. O estômago de uns vai começar a roncar daqui a pouco.
para vender, para vender, para vender. E depois vamos ter uma jantinha boa, né? Comer. Irmão, se a gente não comer da palavra de Deus, você vai ter dor de cabeça. Tem muitas pessoas que elas simplesmente escutam e vão embora. Parece que o tempo que ficou aqui foi um tempo simplesmente para você marcar aquela quantidade de horas. Eu estou fazendo um curso de elétrica, lá de periculosidade da elétrica, NR10, o Alessandro fez, só que ele foi muito mais bem-aventurado, ele foi rapidinho, para mim é 40 horas. Irmão, imagina o que é você comer e um cara ficar falando de tarde. Você olha, daqui a pouco tem 2, 3. Irmão, que sono que dá aquilo. Mas eu tenho que fazer o curso e eu tenho que aprender, porque é para a minha profissão. A palavra de Deus nós temos que aprender. Não adianta vir só na igreja. Nós temos que ser a igreja de Jesus. Amém? E a palavra de Deus, ela vai nos trazer... Na Bíblia existem muitos erros. Amém? E a gente tem que aprender com os erros da Bíblia. Glória a Deus ou não? Quando a gente fala isso, as pessoas falam, erro na Bíblia? Tem, claro que tem. Quando Davi mandou matar o marido de Batseba, isso aí foi uma coisa certa? Foi um erro. Eu lendo isso, eu tenho que entender as motivações de coração. Tem muitos Davis no nosso meio, que muitas vezes está interessado em coisas que não é sua e tende a matar as outras pessoas. Por isso que nós precisamos saber dos erros que teve na Bíblia e acontece no nosso meio. Essa mulher, a gente já teve algumas ministrações e é uma coisa muito interessante. Ela saía meio-dia, eu vou ser repetitivo em uns pontos. Ela ia buscar meio-dia água. Por que meio-dia? Nós temos que entender. Não fala, mas você entende que uma mulher com um cântaro indo buscar água era para quê? Para a subsistência dela. Mas meio-dia não é hora de buscar água. Horários de buscar água, bem de manhã ou bem de tarde, onde o sol era mais fraco. Você não sabe como que é um sol em Israel, lá no setor num lugar semideserto. Então, o sol muito a pique não dava para buscar. Só que ela buscava nesse horário. Por quê? Não tinha ninguém. Por que não tinha ninguém? As pessoas não iam buscar. Por qual motivo que ela não ia? Então aí a gente começa a entender que ela não queria estar misturada com pessoas. Ela se encontra com Jesus, ou melhor, na Bíblia fala assim, que Jesus Cristo, ele sai da Judéia para Galiléia. Se você for ver, tem Judéia, tem Galiléia. No meio, Samaria. O que era feito? Os judeus, eles quando saíam, eles atravessavam o Jordão, atravessavam o Jordão de novo para chegar até lá em cima. Por que isso? Porque os judeus não se davam com quem? Com os samaritanos. Vocês já tiveram alguma vez a curiosidade de saber por que eles não se davam? Isso se ocorreu quando houve o cativeiro da Babilônia. O povo de Israel foi cativo. Os samaritanos, eles ficaram, certo? Eles ficaram lá. Só que o que a Síria fez com tudo isso, com os babilônios? Eles queriam tirar aquele sentimento de patriotismo do povo de Israel e misturou eles com outros povos. Enquanto isso, o povo de Israel estava no cativeiro. Depois de 40 anos, eles são soltos, eles voltam para a terra deles. E o que acontece? Os samaritanos, você sabe o que quer dizer samaritano? Era o guardião. Guardião do quê? Da lei. Então Samaria, samaritano, queria dizer um guardião. Então eles falavam o seguinte, que nós somos os verdadeiros guardiões. Esse povo, eles foram embora, eles foram levados cativos por causa da culpa deles e nós ficamos. Então nós somos
os verdadeiros. Tanto é que a mulher fala que nós falamos que tem que adorar nesse monte. Qual era o monte, aquele monte? Era o Monte Gerizim. Que eles falavam, não, é aqui que começou todas as coisas. Em relação a Jacó, as promessas, o sacrifício começou aqui. Mas vocês falam que tem que ser lá em Jerusalém. Mas não é aqui. É aqui que começou. E Jesus Cristo dá uma espetada e falou, ó, a salvação vem dos judeus. Este problema de relacionamento fazia com que os judeus, quando tinham que passar para outra região, não passavam em Samaria. Eles tinham que caminhar muito mais, que eu pensava que era menos, mas eles tinham que caminhar muito mais e atravessar 2 vezes o Rio Jordão. Gente, é um rio que tem que atravessar. Teve uma vez, eu não sei quem foi que caiu no riozinho ali, ó, que caiu a ponte, e é um riozinho, mas é ruim. Eles tinham que atravessar. Por quê? Para não ter os seus conflitos toda hora. Eu estou passando na região, né? Eu fui garoto, na nossa turma, lá em São Bernardo, a gente não tinha muitos problemas, né? Mas quando tinha uma briguinha, às vezes, a gente falava, ó, o cara da rua de cima lá, não vamos lá, porque se for lá, vai quebrar o pau, não é? Tinha aqui as coisas assim também. Ah, cara, agora você chegou na minha rua, aqui agora é coisa comigo. Então tinha aquelas coisas de garoto. Eles, quando tinham que passar, eles sempre eram confrontados. Oh, o que é que você está aqui na nossa região? Vocês não falam que não, é nós que somos. Então, por causa desse problema, os judeus não passavam, para não ter problema mais de brigas, de relacionamento. Mas a Bíblia fala que era necessário passar por ali. Gente, fala sério. Você tem que ir para um lugar que você tem problemas ali e você tem que passar. Jesus Cristo foi. Só que o único fato que ocorreu é que ele encontrou com essa mulher. Uma mulher que ela chega para ele e quando ele começa a conversar com ele, ele fala, como que você pode conversar comigo sendo mulher e samaritana? Porque as mulheres eram tidas como um segundo escalão de pessoas. No judaísmo, o machismo é muito grande. E eles se colocavam como acima de todo. Um homem não poderia conversar com a mulher, não poderia se humilhar a tal ponto. Só que Jesus Cristo foi até ela, conversou e falou, olha, me dá água. E quando ela começa a falar com ele, ele chega e fala, olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu te der uma água, você nunca mais vai precisar vir aqui beber. Essa água, você nunca mais vai ter sede. Quando ele fala isso para ela, a primeira coisa que a mulher pensa, gente, não preciso mais pegar esse sol escaldante, porque eu nunca mais vou ter sede. Algo de Jesus Cristo falou nela. Porque, irmãos, tem pessoas que veem Jesus Cristo como um simples homem, que as palavras dele eram simplesmente palavras. As palavras dele eram vida. Tanto é que chegaram para Jesus e falavam assim, olha, os sacerdotes, os fariseus falam, mas você fala com vida, qual é essa diferença? Quando Jesus Cristo falou com ela, ela teve uma certeza que o que ele estava falando era verdade. Só que tem um detalhe, irmãos, essa água da vida está disposta para nós hoje, amém? É uma água que não vai nos dar mais sede. É uma água que não vai fazer com que você corra atrás dessas águas. Essa água está disponível. Quem quer essa água? Amados, hoje a igreja está experimentando uma água natural, uma água que sempre vai dar sede. Essa água, irmãos, é uma água que faz a igreja investir em grupos de louvor, grupos bons. E aí o que acontece? Outros ministérios vêm naquela determinada igreja X, por quê? Porque o ministério de louvor é muito bom, a música é muito boa, toca-se muito bem. Ou também a igreja hoje está investindo em águas, que é ministrações e pregações. Nossa, como prega bem aquele pregador, como prega bem, o cara fala coisa tremenda, só que não muda a vida de ninguém, mas prega muito, cara. Hoje a igreja ela tem investido também numa água, que muitas vezes, a igreja, a comunidade lá é próspera, eu vou para lá. Eu não quero dizer que vocês estão aqui só por causa de prosperidade, nós vemos isso, mas irmãos, tem igrejas que investem em prosperidade.
Tem igrejas que investem muitas vezes na água, que são chamados demônios. Vamos começar a fazer umas coisas aqui para as pessoas começarem a ficar com medo. E aí, demônio? Quem sair dessa igreja vai para o inferno. Eu vou pegar um por um. Ah, não sai nenhum. Não é verdade? Você acha que isso é brincadeira, gente? Às vezes a vontade de pegar vocês é levar em vários ministérios aí. Levar vários ministérios. Eu não tenho medo de perder vocês. Quem é daqui não se perde. Eu não vou perder minha esposa. Ela me ama. Não é? Mas dá vontade de levar vocês em ministérios para vocês verem. Muitos ministérios sérios, gente. Pessoas de Deus. Mas tem muitos que fazem coisas tremendas. Tremendas. São águas que voltam a dar sede. Porque você vai ter que ficar olhando e vendo o demônio toda sexta-feira da libertação. Todo sábado você vai ter que ficar vendo o demônio colocando medos. Ou o ministério não vai poder errar nunca, porque quando errar, fala, poxa, o ministério tocava tão bem, o que está vendo? Cadê aquela cara? Irmãos, são águas que aquela mulher estava acostumada. Ela ia buscar, tomava, dava sede, meio-dia ia lá. É aquela religião que nos faz esforço para estar ali. Faz um esforço todo dia. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que nenhum de vocês, quando acordou, não sei se estava chovendo de manhã na casa, perto de vocês, aquela chuvinha. Puxa, será que eu preciso ir na igreja mesmo? Irmão, é água que volta a dar sede, querido. E ela chega para Jesus e fala, mas Jesus, você não tem de onde tirar água. Hoje a igreja chega para Jesus Cristo, chega na igreja e fala, essa igreja não muda. Não é? Mas não muda as pessoas. Jesus, você não tem como mudar essa verdade. Jesus, você não tem como mudar, meu irmão. Você não tem como mudar isso. Só que tem um detalhe. Quando ela chega e fala assim, ó, Jesus, você não tem como tirar a água. Ele fala assim, ó, eu vou te dar uma água que vai jorrar para a vida eterna. Vai ser totalmente diferente. Ela estava pensando em algo líquido. Ela estava pensando em algo que ela ia tomar. Eu não sei qual de vocês, se teve algum de vocês que pegava às 6 horas da tarde, colocava a aguinha do lado da televisão. E começava lá. Agora tome a água, quando você tomar água você vai ser curado de tudo. Ai, eu fui curado. No outro dia, toma água de novo. Ela estava pensando que aquela água ela ia tomar, nunca mais ia ter sede. Amados, em primeiro lugar, eu quero te dar um ponto para você receber dessa água da vida. Você não vai receber a água da vida na multidão. É necessário um relacionamento de você com Jesus Cristo. Infelizmente, até no meio da igreja tem muitas pessoas que não creem que Jesus Cristo está aqui. Há uma representação muito grande. A gente estava falando sobre o Espírito Santo. Mas você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Amém? Só que esse encontro com Jesus Cristo não vai ser numa multidão de pessoas. Vai ser você e Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele não fala numa multiforme graça, com todo mundo igual. Cada um de vocês tem uma personalidade diferente. Cada um de vocês tem um jeito diferente. Tem pessoas que querem conversar com Jesus e conversam com Ele na hora da felicidade e alegria, na hora da tristeza, só lamúrias. Mas Jesus Cristo fala com você mesmo assim. Tem muitas pessoas que falam mais com Jesus na hora quando a coisa está feia, irmão. Quando a coisa está pegando, quando a coisa está boa, não quer nem saber de Jesus. Jesus Cristo fala. Mas só que tem um detalhe. Tem um momento que Jesus Cristo vai confrontar você em algumas coisas. Essa mulher, ela foi confrontada numa coisa, que muitas vezes é o que a gente aceita na igreja. Ele chega e fala para ela assim, vai lá e chama teu marido. E ela fala, Senhor, não tenho. Não tenho marido. E ele falou, olha, falaste o quê? A verdade. Você sabe por que muitos hoje na igreja não estão se encontrando com Jesus? Porque na grande maioria são pessoas mentirosas.
Tem muitas pessoas que querem Jesus, mas querem viver na mentira. Irmão, não tem como. É a mesma coisa você pegar óleo e água. Você tenta e coloca. Fica aquelas bolinhas, mas tem a separação. A vida de muitas pessoas é uma vida de mentiras. Eu olho, irmão, eu não quero que vocês parem, mas eu olho o WhatsApp. Irmão, quando eu olho aquelas mensagens, são mensagens fortíssimas. Quem está com o WhatsApp pode abrir aí, ó. Tem coisas fortíssimas, né? Tem um leão lá, aí tem um novelho, aí tem uma ovelha, é que Jesus Cristo, e eu sigo Ele, eu sou assim. E que aqueles que querem servir a Jesus vai passar por várias dificuldades, mas no final da vida terá coroa eterna. Nossa, e daqui a pouco quando você olha a pessoa, fala, mas será que é o mesmo? Ou será que eu só estou colando? Irmão, em primeiro lugar, nós temos que ser verdadeiros. Jesus Cristo, primeira coisa, ele não precisa de testemunhos mentirosos. Tem pessoas que dão cada testemunho mentiroso, que Jesus Cristo fez isso na minha vida. Irmão, eu estava atravessando lá a Visconde de Guarapuava, o ônibus passou em cima de mim. Quando eu vejo o ônibus passou e não aconteceu nada. Irmão, misericórdia, é verdade, verdade, irmão. Irmão, Jesus Cristo precisa disso? O maior milagre sou eu, irmão. Adriana, o maior milagre é você. Eu tenho que vir aqui falar testemunho, sim, mas a verdade. Quem pode dizer amém? Querido, a tua vida tem que ser uma verdade. Não adianta a gente vir aqui, mantos e palmas espalhando vai, o povo alegre da comunidade. Não adianta. Se a minha vida, durante todos os dias que eu estou lá na minha casa, a minha vida é totalmente desprovida de Jesus. É uma mentira, querido, que nós estamos vivendo. Quando Jesus Cristo confronta essa mulher, eu quero te falar uma coisa, irmãos. Você acha que essa mulher era verdadeira ou era uma pessoa mentirosa? Ela teve 5 maridos, teve 6. Esses maridos, você acha que todos eles morreram? Irmão, você casaria com uma mulher que 5 já morreram? Você é o 6º. Eu creio que esses homens que Jesus Cristo fala que ela teve relações, era da turminha, era da vilazinha de Sicar. Era uma vila. Ela pegou o marido dos outros. E aí o que acontece? Ela chega naquela hora e fala a verdade para Jesus. Eu não tenho marido, Jesus. Ela poderia ser uma grande mentirosa, continuar com a vida de mentira e falar, não, eu vou lá, vou trazer meu companheiro. Jesus Cristo fala, olha, você precisa mudar a sua vida, porque você está roubando o marido dos outros. Mas ela chegou e falou, eu não tenho marido. E você falou a verdade. Queridos, vamos mudar a nossa vida. Porque Jesus e João falam, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer, em nome de Jesus Cristo, ter essa água da vida dentro de você, hoje é dia de a gente chegar e falar, eu quero lançar fora toda a mentira da minha vida. Eu quero lançar fora toda a falsidade e mentira da minha vida. Eu quero ser verdadeiro, porque o meu Pai é verdadeiro. Amém? Quando Jesus Cristo chega e fala isso para ela, irmão, ela foi naquele poço meio-dia pegar o quê? Ela foi pegar água. Não era perto, irmão. O poço de Jacó não era perto. Se fosse alguma coisa 10 metros, 20 metros, ela ia rapidinho, pegava, voltava. Era longe o poço. Quando Jesus Cristo fala isso para elas, no versículo a seguir, ela imediatamente deixou o quê? Ela deixou o cântaro, né? Deixou e correu para a cidade. Aquilo que era valoroso para ela, que ela precisava, ela deixou. Aquilo não tinha muito mais valor. E ela foi para a cidade. Ela foi na cidade onde estava as mulheres que ela roubou o marido e teve relações, um monte de gente que defamaram ela, um monte de gente que olhava para ela como uma pessoa que não tinha valor algum.
E quando ela começou a falar, as pessoas escutaram o que ela falou. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo deu água viva para ela. Irmão, não pense você que é o poder da palavra, que você vai ganhar pessoas. Você não ganha pessoas com persuasão. Paulo, ele chega diante de um povo grande, conhecedor, e fala: eu não vim aqui com persuasões de palavra, mas eu vim aqui na demonstração do poder de Deus. Então, o que impacta as pessoas é o poder de Deus na nossa vida. Jesus impactou aquela moça, e ela sabia que ele tinha alguma coisa diferente. Jesus precisa impactar a tua vida, minha vida, cada dia, irmãos. Ela, quando recebeu aquela água da vida, e ela nem sabia, e ela correu, as pessoas pararam e escutaram. Irmão, qual de vocês, morando numa vila, com uma pessoa totalmente defamada, sem crédito, e ela vem e fala: encontrei um homem que falou tudo aquilo, e iria correr atrás dela para escutar? Talvez nenhum de vocês. Mas aquele brilho, aquela água que Jesus Cristo deixou dentro dela, fez com que as pessoas creram. E quando chegaram lá e começaram a escutar de Jesus, eles falaram: não é pelas tuas palavras mais, mas nós temos visto. Este é o Messias que havia de vir. Irmãos, Deus, ele quer mudar toda uma geração através da tua vida e da minha vida. Mas para que você seja um invólucro da graça de Deus, do poder de Deus, nós precisamos mudar. Nós precisamos ter essa água da vida. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje desejar ardentemente a água de Deus, a água que desce de cima, aquela água que vai me encher e eu nunca mais vou ter mais sede, porque eu tenho certeza, querido, vocês têm sede de Deus. Tem ou não tem? Vocês têm sede de Deus. Mas quando Jesus Cristo ele der a água para você, você nunca mais vai ter sede. Quem pode dizer amém? Nunca mais vai ter sede. Sabe por quê? Porque você não consegue mais ficar só para você. Queria que você soubesse, irmãos, que toda fonte que não é usada chega a um ponto seca. Você sabia? Você sabia? Pega os rios e começa a tirar toda a vegetação do lado, deixa só o rio. Vai chegar uma hora, ela vai diminuir, isso é automático. Abra um poço, nunca use aquele poço. Vai começar a se extinguir a água. Isso parece meio espiritual a coisa até. Querido, a fonte de água viva para você, essa fonte, você vai começar a jorrar para a vida das pessoas. E quanto mais você jorra, mais você vai ter. Quem pode dizer glória a Deus? Mais nós vamos ter. Por quê? Porque nós estamos agitando aquilo que é reino de Deus. E Massal, como que eu faço isso? A coisa mais difícil é de Jesus. Esse jorrar é de Jesus. A parte mais fácil é nossa. Nós temos que ter uma vida de verdade. Não é só falar a verdade. Não é só você ser uma pessoa tecnicamente correta, com caráter. Não é só isso. Mas você ser uma pessoa verdadeira. Você é crente? Você é cristão? Quem é cristão aqui diz amém. O cristão quer dizer seguidores de Jesus Cristo. Pequenos cristos. Na nossa geração agora, os pequenos Cristo foi logo no começo da igreja, quando escarnecendo os cristãos e chamaram eles de cristãos. Então o cristão era uma forma de até escarnecimento. Hoje não. Hoje significa dinheiro. Hoje significa dinheiro, ter muitas propriedades, algumas coisas. Não. Isso é para quem é cristão aqui? Se você é cristão, você tem que ser verdadeiro. O cristão segue a Jesus. O cristão segue ao Senhor Jesus. O cristão, ele tem que fazer a mesma obra que ele fez, ou maiores. A Bíblia diz isso. E os sinais seguem aqueles que... Aqueles que crêem. Ela vai seguir. Então o Peco, ele vai estar lá no chaveiro dele, daqui a pouco o Espírito Santo vai falar: estou mandando uma pessoa aí, Peco. Você vai orar, essa pessoa vai ser curada. Glória a Deus, hein, Peco? Já pensou? E entra uma pessoa lá assim. Aí o Peco já chega e fala: olha, Deus falou que você ia vir aqui e você vai ser curado agora em nome de... Como que você sabe? O santo sabe. E a pessoa é curada. Olha a fonte de água viva começando a jorrar. Amém, Paula? Vocês querem isso na vida de vocês? Irmãos, não é para nós, é para Ele. A gente só tem que saber, é para Ele.
Deus ele estava ministrando muito no meu coração que é chegado um tempo diferente. Só que Deus a preocupação de Deus é perder a gente, porque tem pessoas quando é muito usado por Deus, elas começam a roubar a glória de Deus. Isso não vai acontecer com vocês, não vai acontecer comigo, amém? Mas amados, eu quero colocar essa palavra na vida de vocês. Aquela mulher, através da vida dela, muita gente foi salva. Muita gente conheceu Jesus. Hoje nós somos essa mulher que teve 6 maridos. Pessoas que muitas vezes não somos acreditados onde a gente está. Isso não importa. Importa que aquele que nos chamou não tem nós, e Ele vai transformar todas as coisas. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: me ajuda a ser verdadeiro. Agora você fala para a pessoa do seu lado: eu vou te ajudar a você ser verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Amados, vocês querem isso em nome de Jesus? Eu quero. A Luzia tem acompanhado a gente tantos anos, né, Luzia? Logo no comecinho. Ela pode, eu te dou total, irmã, você pode vir aqui na frente. Se você vê que, você pode falar, irmã, porque vai transformar a minha vida. Mas se eu desejo mesmo, se você viu que eu desejo Jesus, irmã. Irmão, eu quero Jesus. Eu quero que a igreja faça a diferença. Eu quero ver em nome de Jesus Cristo as pessoas se levantando com grande autoridade. Porque, queridos, hoje nós estamos numa geração que se fala do demônio com temor tão grande. Não fala isso. Irmão, a igreja tinha que estar aqui e ter subjugado Satanás já faz muito tempo. E hoje você vê Satanás usando a própria igreja para fazer a obra dele, irmãos contra irmãos, falando mal, mágoa, tristeza, rancor, e eu não quero mais isso, tudo obra de Satanás dentro da igreja. Isso tem que ser expelido do nosso meio. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Sentada onde? A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo estão sentados em lugares celestiais. A visão não é mais terra, a visão é céu, irmão. É muito maior, amém? Que em nome de Jesus Cristo, querido, vocês subam esse nível e o seu nível de olhar as coisas seja totalmente diferente. Aqueles que Cristo, nova criatura é. Aquela mulher, ela aceitou Jesus, uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Só que, queridos, não quer dizer que eu não tenha que, em nome de Jesus Cristo, rejeitar e deixar todo esse meu passado. Todas essas coisas erradas. Eu falei para os irmãos, quando eu aceitei Jesus, irmãos, lá na vila tinha pessoa que vendia toca-fita roubado. Quem já comprou CD roubado aqui? Mas só um? É só eu e você, meu irmão? Um monte de gente comprou já, e piratão. Quem já comprou pirata aqui? É errado também. Vou começar a apertar. Só eu e o Ademir, nós somos mais perigosinhos, né, Ademir? Irmãos, aquilo ali, eu olhava o toca-fita lá, na época era os mais saudosos, KR e o Tojo, né? Tojo. Na loja, esses dois vendiam a R$500. O cara tá vendendo a R$70. Eu não posso perder uma oportunidade dessa. Crente. Depois eu começou a ganhar ficha, falei, isso aí tá errado. Isso aí não é certo. Irmão, nunca mais comprei coisa roubada. A Adri eu lutei para ela por causa desses piratão aí. A Adri, Jesus já conquistou o coração dela. Também está errado. Vamos dar uma apertadinha maior? Mas por que eu vou colocar uma Sky lá em casa? Pagar 40, 100 reais? Tem um Sky Gato do Paraguai. Vejo que é a Sky Gato da comunidade. Aí não paga. Mas espera um pouquinho, será que é sério isso? Irmão, eu não quero casar pressão. Mas pensa, será que é certo tudo isso? Roupa de marca. Não use, irmão. Olha o piratão ali, ó.
Aí a gente vai chegar e vai falar, não, nós vamos ser eticamente corretos, mas não é só isso que Jesus Cristo quer. Você usar Nike que é Nike mesmo. O seu Sky é Sky, não é Sky Gato. Beleza, tudo isso show de bola. Mas existe uma água aqui dentro de você? Porque o detalhe é a água. Eu posso, né, Dimas, ser eticamente correto, mas aqui dentro eu preciso ter uma água. Essa água que jorra, irmão, vai fazer com que os Nike falsos saiam da minha vida. Fazer com que os caigatos saiam da minha vida, porque eu não vou querer essas coisas erradas. É certo ou errado? Amém? Queridos, deixa essa água viva jorrar de dentro. Não tenha só caráter, mas tenha do Espírito Santo de Deus. Você quer isso? Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero daquilo que vem de Deus, irmãos. Porque eu sei que está chegando o dia que eu vou ver o Rogério. Rogério hoje é aquele caminhoneiro. Daqui a pouco o Rogério vai ficar mandando, em vez de mandar as coisas, né, que o pessoal manda, né, Rogério? Falou, olha, eu parei em tal lugar. Tantas pessoas foram curadas, aceitaram a Jesus, uma família inteira. Sabe por quê? É água viva. Quem faz isso é Jesus. Quero que em nome de Jesus fique assim com a mão e receber em nome de Jesus. Pai, nós vamos a Ti, Pai. Nós agradecemos pela Tua porção da Tua palavra, dessa mulher samaritana, Pai, que ela foi totalmente transformada naquele dia. O Senhor deu aquela água viva para ela, Pai. E eu sei, Pai, que essa água viva, Senhor, ela distribuiu para muitos. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que, Senhor, nesse dia, o Senhor esteja viva no meio da comunidade. Uma água, Senhor, que nós não vamos ter mais sede, aquela sede de se encontrar contigo, porque, Senhor, nós vamos sempre estar contigo, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, te glorificar. E eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, escolhe aqui pessoas para dar água viva, Pai. A água, Senhor, em nome de Jesus, com que farão que eles, Senhor, venham multiplicar para a Tua glória, em nome de Jesus. Essa água, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que vai fazer, Senhor, com que Bacaitava não tenha mais sede de Ti, mas Bacaitava vai ser uma fonte de águas, ó Pai, águas vivas que vão jorrar para todo esse Paraná, para todo esse Brasil. Pai, Cristo, eu oro, Pai, para que o Senhor esteja dando águas vivas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sobre essa região, sobre as pessoas aqui, Pai, sobre a minha vida, para que Deus, a nossa casa, a nossa vida, seja, Senhor, uma fonte a jorrar para a eternidade em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus, queridos. Pode se assentar. Amém? Que vocês sejam fontes de águas vivas. Nunca cale.